lá. Tema de hoje: Jesus, a solução para a vida humana. Irmãos, vocês sabem, quem não sabe fique sabendo, nós não somos nada. Mas a gente geralmente, por não ser nada, a gente sempre quer tudo. E se nós não lêssemos a palavra, talvez viveríamos a vida aqui nessa terra de uma forma que todo mundo vive. Tipo, parece que não existe mais eternidade. Parece que a vida humana está resumida a isso aqui, a esse plano. Você vive aqui 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos e acaba e já era. O entendimento das pessoas hoje em relação a isso, no mundo atual, é este pensamento. A eternidade para muitos não existe. Eternidade para muitos é bobagem. Esse negócio de passar a eternidade na presença de Deus, existem milhões de pessoas no mundo hoje que não acreditam. Esse negócio de passar a eternidade longe de Deus, no mundo de hoje, a maioria das pessoas não acreditam. Elas acham que vida está resumida a esse plano, a isso aqui que nós estamos vivendo. E por isso, elas não creem mais em Deus e naquilo que Ele pode fazer. Se nós lermos a palavra, o salmista, na sua sabedoria, no seu entendimento em relação ao que Deus representa para o ser humano, o salmista no Salmo 144, versículo 3, acompanha aqui no telão. Davi, escrevendo ao Senhor, ele disse: Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? Versículo 4, ele escreveu ainda: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Porque por mais que você fale de 80, 90, 100 anos, quem consegue chegar nessa idade, meu irmão, essa idade, apesar de parecer muito, não tem nada a ver com a eternidade. E o que me chama a atenção na Bíblia e em Deus é que, por exemplo, Deus, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Tudo o que podia ser feito para abençoar o homem, Deus fez. A Bíblia nos ensina isso. Deus já providenciou tudo. Deus faz chover sobre justos e injustos. Deus faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Deus abençoa a todos. Deus ama a todos, tanto que enviou Jesus para trazer um novo relacionamento com Ele, uma ligação novamente com Ele. E eu fico embasbacado, se eu posso usar essa expressão, eu fico perplexo de ver como Deus se importa conosco. Porque, irmãos, a vida que as pessoas levam hoje, elas não querem nem saber de quem é Deus, para que ele serve. Ao contrário, só na hora que está precisando de ajuda, precisando de cura, precisando de dinheiro, é que as pessoas buscam a Deus. Para muitos, o relacionamento com Deus hoje se transformou num negócio. E Deus, na sua essência, Ele já providenciou tudo, como eu disse. Ele está sentado no seu trono de glória. E quando eu imagino isso, irmãos, eu imagino um negócio assim fabuloso. Talvez uma luz que vem, que emana de Deus, o seu poder, a sua luz, que a gente consegue imaginar quando eu vejo fotos do cosmos, quando eu vejo fotos do universo, eu fico imaginando o que emana de Deus, o poder, a essência que emana dele, para dar vida para tudo isso, para preencher tudo isso. E a Bíblia ainda diz que Deus, Ele
Ele está rodeado de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins, toda hora dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o adorando e tal. Com tudo isso, por que ele tinha que se importar comigo e com você? Simplesmente porque ele ama a gente, irmãos. Deus me ama, Deus te ama. E como eu disse semana passada aqui, enquanto houver vida em nós, Deus não vai desistir da gente. Eu falei ontem em Itapetininga, só tem um que pode te afastar do amor de Deus, segundo a Bíblia. Não tem altura, não tem profundidade, não tem seres que existem aqui embaixo da terra, nada pode nos separar do amor de Deus. Só uma pessoa pode: você mesmo. Quando você se afasta, quando você vira as costas, quando você desdenha de Deus, só isso pode te afastar do amor dele. Caso contrário, nada pode nos separar do amor de Deus. E o tempo que a gente está vivendo hoje, até difícil hoje encontrar descanso. Se você acompanhar internet, televisão, guerras que acontecem, pessoas sendo trucidadas, aqui no Brasil, mortes, roubos, desvio de dinheiro, ou seja, a desgraça está instalada no mundo. Aí você fala assim: como é que pode num mundo cheio de tanta desgraça haver pessoas que tenham paz, que tenham um relacionamento com Deus, já que parece que Deus não se importa com ninguém? Meu irmão, Deus se importa sim, Deus quer mudar, Deus quer tratar. Ele não perdeu o controle, não. Deus está no controle de tudo. Vai chegar um momento que Deus vai estalar o dedo, dar uma palavra, uma ordem, Jesus vai voltar, vai estabelecer um novo reino, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. O que está acontecendo porque a Bíblia tem que se cumprir. E ela tem que se cumprir para eu, você e toda a humanidade entender que existe um Deus, que esse Deus enviou o seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está conosco, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. A gente tem que ter essa fé, a gente tem que acreditar nisso. Você liga a televisão, a jornal, você só vê coisa ruim. A nossa mente hoje parece que não descansa. Não sei se você tem essa sensação. Algumas vezes você deita para dormir, você acorda no outro dia com a mente cheia, cansado, o corpo cansado. A luta espiritual que nós estamos vivendo neste século hoje é muito grande, é terrível. Talvez até a nossa luta espiritual hoje, vou conjecturar aqui, a nossa luta espiritual hoje, ela seja muito maior do que irmãos da época de Jesus, que não tinham tanta informação, que não tinham tanta tecnologia para absorver, e a gente, infelizmente, nós somos que nem esponja, a gente absorve, e o ser humano tem uma tendência de absorver as coisas ruins, de pegar, de trazer para si as coisas ruins, e nós temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia está cheia de antídotos para isso. Paulo, Filipenses 4:8, escreveu o que? Meu irmão, pensa no que é bom, pensa no que é agradável, pensa no que edifica, pensa nessas coisas, para de pensar em bobagem. A gente vive crise financeira? Vive, lógico, estamos vivendo uma crise financeira. Ontem nós estávamos em Itapetininga, num lugar lá, o responsável falou assim: olha, não para o carro aqui, que tem um abacateiro enorme aqui, mas enorme, não para o carro porque está caindo abacate aqui, se cair no vidro vai dar prejuízo e tal. E eu falei para o pastor Paulo, eu fiquei com vontade de subir, falei: vou arrancar uns abacates, pode? Ele falou: pode pegar. 7 pau o quilo, 2 já. Se eu pegar 2, se eu pegar 10, já tenho 70 no bolso. Vou vender, né? Está tudo caro, as coisas estão caras, a dificuldade está aí, existe uma luta espiritual.
A gente vive num país que as pessoas, os políticos, a maioria deles, estão mais interessados em si, em manter esse sistema podre que existe, do que renovar, do que trazer coisas novas. Aí eu volto a dizer, parece que Deus não vê isso. Meu irmão, Deus vê tudo isso, Deus está ciente de tudo que está acontecendo, e Deus está no controle. Vai chegar uma hora que Deus vai dar uma palavra, vai estalar um dedo, vai piscar um olho, e as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer, porque Deus está acima de todas essas coisas. Pode existir crise financeira nesse plano que nós vivemos, mas acima dele, Deus está sentado no seu trono de glória, e a Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem a ele. Então, irmãos, não dependa desse sistema financeiro podre, arcaico, dependa de Deus. Deus é que vai fazer milagre. Foi pregado aqui, eu já preguei sobre isso. Deus mandou um corvo que come carne levar carne para Elias. É um negócio ilógico, mas Deus é capaz de fazer coisas tremendas, porque Ele é Deus. Mas hoje em dia, no entanto, a gente vive um tempo que as pessoas estão perdendo a fé, estão perdendo aquela expectativa de ir ao culto, de cultuar a Deus. Eu vou repetir o que eu sempre falo aqui: esse culto, por exemplo, de hoje, não é para mim, não é para você. Não é para eu e você acharmos assim, o culto não foi bom hoje, né? Eu não gostei do que o pastor falou, aquele irmão cantou lá, desafinou, o outro errou, aquela irmã na portaria lá, o outro, eu não gostei do culto. Irmão, você não tem que gostar do culto. O culto é para Deus, Deus que está aqui. Nós estamos cultuando a Ele. Então nós temos que nos preocupar em apresentar o melhor para Ele, porque quanto melhor nós formos diante dEle, mais Ele se agrada, mais Ele abençoa. É simples de entender. E repito também o que eu já disse aqui, viu, um adendo, não fica nessa assim, hoje eu vou, meu irmão, Deus está cheio de anjo, arcanjo, querubim, serafim, cantando para Ele, adorando Ele. Agora, quando Ele encontra no meio da igreja alguém com o coração aberto, com o coração arrependido, cantando, adorando, Deus fala, pera um pouquinho, deixa eu ver, opa, porque Jesus falou em João 4, Deus procura o quê? Que o adore em espírito e em verdade. E quando Ele encontra, Ele recebe a adoração. Irmão, Jesus veio para transformar a minha e a tua vida. Eu quero basear esse estudo aqui hoje num texto bíblico. Entre tantos eu escolhi um. Se você pode, abra aí no livro de Marcos, no capítulo 9. Deus é bom. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 9. A partir do versículo 14. É interessante esse texto aqui. Marcos, capítulo 9, versículo 14, o texto diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Versículo 15, logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. 16, perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? 17, um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Versículo 18, onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Versículo 19, respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Olha a palavra de Jesus. Aí Jesus fala assim, tragam meu menino. Versículo 20, então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus,
imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Versículo 21, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. 22, o pai ainda disse: muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23, Jesus diz assim: se podes. Aí ele responde àquele homem dizendo: tudo é possível àquele que crê. 24, imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Versículo 25, quando Jesus viu uma multidão e estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. 26, o espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. 27, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Versículo 28, depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, o último parte desse texto que quero ler: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Só até aí. Algumas questões importantes que a gente suga desse texto aqui. Primeiro delas, existe a ação do maligno. As pessoas acreditam que não, mas existe a ação do maligno. O diabo está por aí, ele age. Se você ler o livro de Jó, quando ele se apresenta diante de Deus, Deus pergunta para ele: de onde você vem? Ele falou: de rodear a terra e passear por ela. O diabo e os seus demônios, eles estão por aí, passeando e tentando de alguma forma assoprar no meu ouvido, no teu ouvido, para tomarmos decisões erradas, para cometermos pecados. Eles estão por aí pintando situações para que possamos cair nas ciladas. Eles estão por aí de alguma forma subjugando pessoas, porque, meu irmão, minha irmã, presta atenção, só tem dois caminhos: Deus ou sem Deus. Não adianta a pessoa dizer: eu não creio em Deus, mas também não creio no diabo. Papo furado. Deus existe e o diabo também existe. É igual o cara que falou esses dias para um pastor amigo meu, falou assim: agora eu sou satanista. Ele falou: pô, você é satanista? Ele falou: pô, cara, então invoca o diabo e que eu quero ver se ele te atende. Ele falou: bom, não é assim. Ele falou: pô, no meu é o contrário, eu falo em nome de Jesus, Deus na hora me atende. Pô, esse satanista que você é, isso é muito fraco. Ele falou: segunda coisa que você está falando, você é satanista, você crê que o diabo existe? Crê. Então você crê na Bíblia. Ué, como assim? Ué, o único lugar que fala que existe o diabo é a Bíblia. Então, existe o mal está aí, batendo na nossa porta todo dia. Lembra o que Deus falou para Caim? Caim, por que o teu semblante caiu? Cuidado, o pecado bate na tua porta, e cabe a você dominá-lo. Só que as pessoas, elas abrem portas espirituais, e os demônios entram, e eles começam a agir, começa a subjugar. Nessa época, o pai do menino e o povo daquela época sabia que existia espírito maligno, sabia que existia espíritos que traziam males para as pessoas, tanto que o filho dele vivia assim. Ele, inclusive, quando Jesus chega, ele fala: ó, esse espírito, quando age na vida dele, esse espírito aí, ó, ele joga-o no chão, ele espuma, ele range os dentes, ele fica rígido. Ou seja, o diabo, os demônios, eles estão aí querendo nos destruir. E o pior, irmãos, é que a maioria das pessoas do mundo, e olha, eu vou arriscar falar um negócio aqui, muita gente dentro das igrejas estão vivendo sob
o domínio do mal. Aquelas pessoas que vai na igreja, não acontece nada, muda de igreja, muda isso. Aí você vai olhar a vida da pessoa, o histórico, né? Porque entenda uma coisa, meu irmão, tudo na vida do ser humano tem um histórico. O cara não fica doidão de uma hora para outra. Ah, aquele cara ficou doido. A primeira pergunta que eu faço é assim: ele está rasgando nota de 100? Não, porque se ele entende o quanto custa, ele não é doido. Não, porque fulano tem um histórico, começa, sempre tem um começo, sempre tem um histórico na família, um histórico na vida, isso vai influenciando e tal. O demônio, o diabo, ele entra na vida de pessoas e leva as pessoas a viverem isso. O pai do menino sabia, e pelo que a gente entende, o pai dele e aquelas pessoas que estavam lendo, líderes da sinagoga e tal, eles acreditavam em Deus. Mas que forma que eles acreditavam em Deus? Na forma de hoje. Deus existe, Deus é bom, uma hora Deus vai fazer um milagre, uma hora vai acontecer. Não, irmão, não, irmã. A gente precisa mudar isso em nome de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que fez milagre ontem é o Deus que faz milagre hoje. O problema é que hoje as pessoas, elas estão bem mais descrentes, e por isso eu trouxe esse texto para a gente analisá-lo, porque o pai do menino falou para Jesus, falou: olha, esse espírito vem, entra nele, age nele, e ele rola no chão, já tentou jogar ele no fogo, ele espuma, acontece o diabo com ele. E a verdade, meus irmãos, o primeiro ensinamento que eu aprendo aqui nesse texto, se eu posso citar aqui, que eu já citei posso falar um adendo aqui que eu aprendo, que existe a ação do mal. A ação do mal existe, creia você ou não, a ação do mal existe. Mas também existe uma coisa tremenda nesse texto aqui, e em outros que eu leio na Bíblia. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, acompanha aqui no telão, versículo 6, aquele homem que vivia no meio do cemitério, que vivia comendo cadáveres, que prendiam ele com correntes, e ele quebrava as correntes. Aquele homem, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Por quê? Porque todo demônio, quando vê Jesus, ele se prostra. Ele existe sim, ele tem o poder que foi dado aí, que o diabo deu para ele, mas quando ele vê Jesus, ou quando ele vê Jesus em mim, em você, quando ele enxerga Jesus, ele se prostra, porque maior é aquele que está em nós. É isso que diz a Bíblia. Aí o texto diz que ele gritou em alta voz, os demônios disseram: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Os demônios conheciam Jesus. Rogo-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus já tinha dito para aquele espírito lá: sai deste homem, espírito imundo. Meu irmão, o Jesus que nós servimos, o Jesus que nós cremos, o Jesus que deu a vida na cruz por mim e por você, Hebreus, como eu disse, 13:8 diz: ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E todas as circunstâncias da vida, não existe enfermidade, não existe demônio, não existe situação financeira, emocional, conjugal, profissional, que Jesus não possa resolver. Se você abrir Marcos 4:41, os discípulos estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou, está vivo e está com a gente aqui hoje, aleluia. Segunda questão que eu aprendo nesse texto: a incredulidade das pessoas, muitas vezes minha e tua, limita a ação de Jesus. A incredulidade. Porque, irmãos, como eu falei há pouco, culto hoje está virando sinônimo assim, eu vou no, é igual missa.
Me perdoe aí as pessoas que são católicas que estejam assistindo, quem sabe. É igual missa. Eu vou na missa hoje. Eu vou na missa, porque se eu não for na missa, já viu, né? Deus não vai me ajudar. Se eu não for na missa, meu Deus, eu tenho que ir na missa, né? É sagrado para mim, eu tenho que ir na missa. Aí eu chego lá, antigamente até, hoje não é assim, mas antigamente a missa era rezada em latim, né? Há 50, 60 anos atrás, talvez 40, alguns lugares, ainda hoje alguns lugares, a missa, quando o padre ele fala alguma coisa, ele fala no latim, e a pessoa ficava lá. O que será que ele quis dizer? Mas parece legal, o padre que está falando, né? Aí quando começou a surgir a pregação do evangelho através da palavra, eles também, esses dias falando com o senhor, 2 semanas atrás, ele falou assim: não, eu sou católico convicto. Eu falei: pô, que legal, que bom, né? Eu falei: mas vocês lê Bíblia lá na sua igreja? O padre lê, e você? Você lê Bíblia? Você leva? Você crê que está escrito aqui? Quando ele cita um texto, você vai lá e checa para ver se é isso mesmo que ele está falando, ou ele inventa um texto? Aí ele ficou assim, pensando, falei: pois é. Você sabe que existe um relato na Bíblia de uma igreja no passado que o apóstolo Paulo foi pregar, e os caras falaram: o que você está falando? Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui na escrita aqui, você está falando, tudo bem, o que você está falando está escrito aqui. Por causa que as pessoas não lêem Bíblia, não conhecem Bíblia, e eu repito o que eu sempre digo aqui, disse ontem Tapetininga, a Bíblia foi feita, não é para ficar mofando em cima da penteadeira lá, penteadeira eu fui longe agora, hein? Os mais velhos vão entender o que eu estou falando. Olha como tem velho aqui, né? Tá vendo? Penteadeira, né? Vocês lembram, né? Aquele negócio que guardava pente, escova, enfim. Bíblia é para estar gravada aqui, ó. O que o salmista falou? Escondi a tua palavra na penteadeira para eu não pecar contra ti, no meu coração. Por quê? Porque é simples. No mundo de hoje, então, quando chega alguém para você falar assim: a situação está difícil, né? Realmente a situação está difícil. E aí, o que será que vai acontecer? Olha, eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu tenho um Deus, Ele é vivo, poderoso, anda comigo, inclusive está aqui agora. Se você quiser, eu posso te apresentar. Amém? Não seria assim que os cristãos deveriam agir? Mas nós não, a gente é uma geração incrédula. É verdade, meu Deus, já pensou? Já pensou se um míssil desvia lá da Ucrânia e vem parar no Brasil? Podia vir parar em Brasília. Enfim, já pensou? Ai meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. E agora, meu Deus? Não, irmãos. Nós cremos num Deus vivo e poderoso, que eu acredito que se Jesus estivesse em forma corpórea aqui hoje, humana, acho que ele falaria a mesma coisa que ele falou para os discípulos dele: ô geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando eu vou ter que estar com vocês aqui? Por quê? Porque os seus discípulos, eles oraram, eles estavam num momento de treinamento, mas apareceu uma situação que era para eles talvez terem enfrentado de uma outra forma. Mas não, trouxe aquele menino e eles falaram: ora por eles aí, e eles oraram, e não aconteceu nada. Ora, didaticamente, Jesus ensinou o que? No final do texto nós vimos: existem espécies, casta demoníaca, que só com muito jejum e oração para conseguir expulsar. Ou seja, didaticamente, de novo, o que Jesus quis ensinar? Que nós, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, músicos, cantores, pessoas que servem na obra, a gente tem que estar preparado. Como? Jejuando, orando. Por quê? Porque vai chegar um momento que Deus vai permitir, e aí sim, aquele que está em nós, Ele vai agir através de nós. Jesus olha para o pai do menino, e Jesus faz uma pergunta aqui também, que só Jesus mesmo para fazer esse tipo de pergunta, viu? O pai fala para ele: olha, muitas vezes, Marcos 9:22, acompanha aqui,
Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Aí o pai, na sua simplicidade, ele fala para Jesus assim: olha, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus, eu imagino Jesus do lado do Senhor assim, com a mão no queixo, ou quem sabe com o braço cruzado, ou mesmo assim, ou naquela posição de, sei lá, eu vou imaginar Jesus assim, olhando para ele falando assim: você está de brincadeira, né? Se podes, você está brincando, né? Não, eu vou até dar uma risada aqui agora, porque se podes. Aí Jesus retribui a pergunta para ele, usando essa expressão: olha, tudo é possível àquele que crê. O que Jesus quis dizer? Depende de você, depende da tua fé. O Deus que está comigo, meu Pai e o próprio Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, o que Ele fez no passado, Ele faz hoje, Ele vai continuar fazendo. Ele é Deus. Então não adianta você chegar diante de Deus e falar assim: oh Deus, será que o Senhor pode me ajudar? É lógico que Deus pode te ajudar. Ai Deus, será que o Senhor pode me curar? Oh Deus, será que o Senhor pode arrumar uma mina para mim, um mino? Ai Deus, será que o Senhor pode me arrumar um emprego? É lógico que Deus pode, é lógico que Deus pode. É aquela pergunta assim, tipo, tonta. Mas Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele chega no Senhor e Ele fala assim: olha, tudo é possível o que crê. E o homem é sincero, né? O pai ainda chega no Jesus e fala assim: olha, eu creio, mas por favor, me dá uma ajudazinha aí. Eu creio, mas não creio muito. Eu creio, mas eu estou precisando de ajuda, porque a minha fé, ó. E se ele fizesse assim, a minha fé, Jesus ia falar: pois é, se você tivesse fé menor que isso, do tamanho de um grão de mostarda, você diria para esse monte: sai daqui, vai para lá, ele iria. Repito, o problema está em quem? Em Deus? Não. O problema está no diabo. Ai, o diabo quando chega, meu Deus. Eu já falei aqui, para muita gente o diabo fez um risco assim, ele falou assim: daqui você não passa, tá? Quem manda sou eu. E tem muito crente que fala: ai, tá bom, não, mas eu vou orar. Aí quando chega perto, eu te repreendo em nome de Jesus. O diabo: o quê? Não, eu estou só testando, espera um pouquinho. Deus nos deu autoridade. O que Jesus falou quando Ele ressuscitou? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: agora vão e vocês façam a obra. Que obra? A obra do Evangelho. Ah, quer dizer que eu vou ficar pregando toda hora, cantando? Não, irmão, onde você está, Deus está contigo, a ação do Senhor está com você, o poder de Deus está na tua vida. E quanto mais você buscar, quanto mais você orar, quanto mais você se aproximar de Deus, mais unção, mais poder estará em você. Lá na tua empresa, lá no teu carro, lá no metrô, no ônibus, na praia, no campo, onde você estiver, Deus está comigo e contigo. Então Jesus olha para ele e fala assim: olha, filho, se podes, pô, eu posso fazer, cara. E aí ele fala com toda sinceridade. Eu acho legal a sinceridade do pai: ó, eu creio, mas eu preciso de ajuda. E eu te dou essa dica hoje, meu irmão. Se você está aqui, está meio cético, tipo assim, acho que Deus não é mais o mesmo, eu acho que essa vida aí é essa que Deus quer, né? Eu me lembro dos irmãos, das pessoas lá no Nordeste, que viviam falando lá, desculpe falar algo parecido aqui com política, né? Mas eles viviam lá pedindo: ah, Deus, manda água, manda água, manda água. É o que Deus quer, né? Não é o que Deus quer, é o que os políticos ladrões miseráveis queriam. Até que entrou um e terminou. Agora todo mundo tem água. O problema é que as pessoas, elas se acostumam com aquilo e acham que é assim que Deus quer. E não é isso que Deus quer. Poxa, senão a Bíblia seria mentirosa. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Bom, alguma coisa está errada. Se Deus é o mesmo, se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, olha, por que eu estou vivendo assim? Porque você quer.
Porque a geração do século 21 se tornou uma geração cética. E a terceira questão que eu aprendo nesse texto aqui é que toda a autoridade, todo o poder estão nas mãos de Jesus. Eu vou repetir aqui: todo o poder e a autoridade estão nas mãos de Jesus. Você crê nessa palavra? Pela terceira vez, toda a autoridade e poder estão nas mãos de Jesus. A Ele toda a honra e glória. Aleluia. Aí eu pergunto para você, essa pergunta eu já fiz aqui algumas vezes no passado. Se Jesus tem toda a autoridade e poder, o que sobrou para o diabo? Vou perguntar de novo, acho que teve gente que não entendeu. Se toda a autoridade e poder está nas mãos de Jesus, o que sobrou para o diabo? Que poder que ele tem? Aquele que você dá para ele. Quando você começa a fofocar, quando você começa a falar mal da igreja, mal das pessoas, quando você começa a falar mal de si mesmo, quando você deixa de ler a Bíblia, de orar, aí o diabo começa a ter poder. Porque a autoridade e poder está nas mãos de Jesus. Você viu aqui o texto diz em Mateus e Marcos 9:25, acompanha aqui no telão para a gente lembrar, quando Jesus viu que tinha uma multidão se ajuntando, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. E era um espírito, vamos dizer assim, um pouco mais forte, tanto que ele gritou, ele agitou, o texto diz 26, violentamente, mas ele saiu do menino. Por quê? Porque toda a autoridade está com Jesus. Aquele homem, quando Jesus viu ele de longe, aquele que vivia lá no meio dos sepulcros, Jesus falou: espírito, sai desse homem. Aí o cara veio correndo, aí os caras falaram assim: coitado de Jesus, vai se lascar agora. Porque eles prenderam ele com corrente, e eles arrebentavam, esse cara é forte. E Jesus fala: espíritos imundos, ou espírito imundo, saia desse homem. E o homem vem correndo para cima de Jesus. Eu imagino a cena, né? Vamos imaginar a cena aqui: um demoniado babando, e foi para cima de Jesus. Quando ele chega em Jesus, ele se ajoelha. Aí ele fala assim: o que você quer conosco, filho? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Por quê? Porque eles se submetem à autoridade de Jesus. E eu não sei se você sabia, mas a autoridade e poder de Jesus está sobre a igreja do Senhor nessa terra. Eu e você. Eu e você. Eu e você. Aleluia. Aleluia. Hebreus 13:8, eu repito aqui para gravar na tua cabeça: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, Ele é Deus. Nós é que temos que mudar. Nós é que precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. E para te ajudar a pensar sobre isso, eu vou citar aqui o texto de Hebreus 11, texto muito conhecido, mas pouco lido e praticado. Mas acompanha aqui no telão, versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso precisa ficar gravado na minha e na tua mente, meu irmão. Para quando pintar uma situação difícil, você enxerga aquela situação: nossa, agora vai ser difícil de resolver isso. Não! Porque a fé, você está vendo algo com esses olhos humanos. A fé vai além. Você vê além das circunstâncias, porque você sabe que tem um Deus que está no alto, sentado num trono de glória, rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, todo o poder nas suas mãos, e Ele deu para a igreja esse poder e autoridade. Diz: igreja, agora vá, eu estou com vocês. Versículo 2: pois foi por meio da fé dela que os antigos receberam bom testemunho. 3, pela fé entendemos que foi formado pela palavra de Deus o universo, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus pegou um punhado daqui, um punhado dali, um punhado de lá, mexeu com a mão e lançou tal. Não! Deus só chegou no local e disse assim: haja luz. E aí houve luz.
Ou seja, o que existe não foi criado do que algo visível, não existia nada, como foi citado aqui dia desses, no livro de Gênesis. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas Deus chegou e falou assim: haja o firmamento, haja luz, haja separação, e o negócio foi acontecendo. Versículo 4: pela fé ofereceu a Deus, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Versículo 5: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado. Por quê? Porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado ele recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Você já pensou essa cena, meu irmão? O cara agradou tanto a Deus, tinha tanta fé, que Deus falou: vem cá, filho. Versículo 6, o escritor de Hebreus disse: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, e Deus está aqui hoje com a gente, tá? Deus está com a gente aqui hoje. Quem dele se aproxima, você está se aproximando de Deus, o que tem que acontecer? Precisa crer que Ele existe. Você crê que Deus existe? E que recompensa aqueles que o buscam. Você tem buscado ao Senhor? É Bíblia. É Bíblia. Versículo 7: pela fé Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. 9: pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Ele viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Por quê? Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. 11: pela fé Abraão também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito uma promessa. E Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra. Versículo 12: assim diria daquele homem que, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 17 agora: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. 19: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Você sabe dessa história, da história de Abraão. Versículo 22, não tenho tempo para ficar aqui falando. 22: pela fé José, no fim da vida, ele fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. O que José falou? 350, 60 anos, tempo muito grande. Aliás, 260, 250 anos antes, aproximadamente. José tinha assumido um governo, o seu povo tinha sido trazido junto com seu pai. Só que José morreu, o faraó da época morreu, e o povo começou a ser subjugado. Mas José, antes de morrer, isso ia acontecer daqui uns 200 e poucos anos. Antes de morrer, José falou o seguinte: quero falar um negócio para vocês, hein? Daqui um tempo Deus vai tirar o povo daqui. E quando vocês saírem daqui para a terra prometida, por favor, não esquece de levar meus ossos, porque eu quero ser enterrado lá na terra que Deus prometeu. Meu irmão, isso é fé. Isso não é para qualquer um. É um cara que crê na palavra de Deus. E se você ler na palavra, no dia que o povo saiu do Egito, eles levaram, está registrado na palavra, eles levaram os restos mortais de José para colocar na terra prometida. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. Mas José já estava na presença de Deus, e ela queria estar preocupado com ossos. É que aquilo ficou registrado para que eu e você creia que até a nossa posteridade
Se nós crermos, Deus vai suprir, Deus vai abençoar, Deus vai cuidar. Versículo 29, pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Eu podia aqui escrever hoje no século 21, versículo 32, 39, 40, 50, 125, dizendo o seguinte: pela fé, aquele povo que estava reunido na comunidade livre, na igreja, lá na Avenida Itaberaba 4.330, eles creram tanto em Deus que Deus começou a fazer milagres e maravilhas e pessoas começaram a ser salvas. Será que pode escrever isso? Porque depende da gente. Deus é o mesmo. O poder dele e a autoridade dele está na minha e na tua mão. Você decide hoje o que você quer para a tua vida. Uma coisa é certa: se você se decidir por Deus, Deus vai transformar a tua vida e vai fazer algo diferente. Será? Ah, irmão. Ah, minha irmã. Deus está aqui. Deus vivo. Mas não tem imagem dele? Não, não tem. Porque uma imagem assim não consegue reproduzir o que ele é. A gente sente. E eu sei que Deus está aqui. Para encerrar aqui, Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário por mim e por você. E antes dele se sacrificar, os textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, dizem que todos aqueles que chegavam a Jesus, eles eram de alguma forma tocados, curados, movidos, transformados. E muita gente foi salva depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, inclusive eu e você que estamos aqui. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, o apóstolo João escreveu: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Como é grande esse amor? De sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Você pode olhar para a pessoa do lado esquerdo e direito e falar assim: e aí, meu irmão, minha irmã? Se é que tem irmã do teu lado. Se tiver irmão, é irmão, né, irmão? Por favor, você vai entender, né? Diga para ele assim: você sabia que nós somos filhos do mesmo Pai? Fala para ele assim: você sabia que Deus te ama bastante? Não há acusação, não há enfermidade, não há tristeza, não há crise, não há pandemia que Deus não possa intervir e mudar a situação. Morreu muita gente na pandemia, mas nós permanecemos firmes. Maior foi o número dos vivos do que os mortos. Como eu já disse aqui, ressaltam só os mortos, mas o número de vivos, pessoas que foram contaminadas, e Deus livrou a minha e a tua vida. Você que teve esse vírus aí, mas tem sequelas. Tem sequelas, mas maior é aquele que está em nós. Por isso João disse: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Oh glória! Todo aquele que nele tem esta esperança de vê-lo e de ser como Ele, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. João ainda diz 5, vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado.
Todo aquele que está no pecado não ouviu, nem o conheceu. Aí João, com todo o seu amor, ele fala: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo o poder e autoridade está na mão da igreja. Eu e você. Quem faz parte da igreja de Cristo aqui? Agora sim, forma didática, fala para a pessoa que está do seu lado: e aí, como é que vai ser daqui para frente? É porque tem que perguntar, né? Tem que perguntar: como é que vai ser daqui para frente? Porque não adianta nada você ouvir uma ministração dessa, ler a palavra e continuar do mesmo jeito. Não, tem que haver mudança. O mundo jaz do maligno, mas nós estamos só de passagem no mundo. Nós estamos caminhando para chegar na eternidade. E enquanto a gente não chega lá, Jesus ainda falou: olha, eis que estou convosco todos os dias. Diga assim comigo: todos os dias. Todos os dias Jesus está comigo e contigo. Então é tempo da gente despertar, a gente entender que nós não somos uns manéis, como fala o cara no filme lá. Nós somos um bando de manéis. Não, nós somos geração eleita, povo escolhido do Senhor. E interessante que nesse texto de Pedro a Bíblia diz: para quê? Para quê? Nós somos geração eleita, povo escolhido do Senhor. Para quê? Para que nós tornemos as obras de Deus conhecidas entre todos. As pessoas vão crer em Deus quando elas começarem a ver Deus agindo na nossa vida. Mas você não está em crise? Olha, eu posso estar em crise, não tenho muito dinheiro, mas eu estou em paz. Porque eu sei que Deus vai suprir, porque eu sei que Deus vai abrir. Na hora certa, Deus se manifesta, Deus faz. Eu tenho um Deus, Ele está comigo, Ele não fugiu. Toda autoridade está nele e Ele deixou isso na minha vida. Se o demônio vier, se o diabo vier, ele vai se dobrar diante de Jesus. Por quê? Porque Jesus está em nós através do seu Espírito. Você precisa crer nisso, meu irmão. Você não é um Zé Mané, uma Maria Mané. Você é escolhida, escolhido de Deus. Para de ficar se submetendo àquilo que o diabo quer que você viva. Você tem enfermidade, ore contra, repreenda, mas repreenda com fé. Ah, Senhor, eu creio, mas me ajuda. Deus está aqui hoje para aumentar a tua fé, se for o caso. É para isso que a gente está estudando isso aqui, porque Jesus veio para mudar a vida humana, a minha e a tua. E o legal é que Ele pode fazer. De que forma? Efésios 3:21, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou... Então, irmão, para de pensar bobagem, pensa coisa boa, porque a palavra de Deus, no passado o profeta falou: os pensamentos de Deus em relação a vocês são pensamentos bons. Deus não está lá pensando assim: agora aquele lá vai se lascar, eu quero só assistir. Não, meu irmão, Deus está do nosso lado para nos livrar, para nos ajudar, para nos capacitar. E Ele está conosco aqui nessa manhã. Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos?